Daqui a pouquinho vamos dar início a mais uma formação mariana, hoje sobre os dogmas. Esperando o pessoal chegar para a gente dar início à nossa formação. Compartilhar aqui nos grupos, compartilhar aí também com seus amigos, para que a gente possa dar início à nossa formação sobre hoje os dogmas marianos. Aqui pelo perfil da nossa paróquia de Santa Luzia, de Jijoca de Jericoacoara. Compartilhar aqui nos grupos. Daqui a pouquinho a gente dá início à nossa formação, nossa live mariana sobre os dogmas marianos. Daqui a pouquinho estaremos dando início à nossa segunda live mariana, hoje sobre os dogmas marianos. Compartilhe aí no seu Facebook com mais pessoas, para que possamos dar continuidade às nossas formações marianas. Acolhemos a Eliane também, o Fábio, a Josi, que está chegando para estar conosco nesta live mariana. Hoje, véspera do Dia das Mães. Também a Onete. Deus abençoe, Onete. Boa tarde. Vamos dar continuidade aos nossos estudos marianos. Domingo passado nós... E aí, Gleison? Domingo passado semana passada, sábado passado, nós falávamos sobre a Maria nas Sagradas Escrituras e hoje nós falaremos sobre os dogmas marianos. Vamos entender um pouquinho mais sobre os dogmas marianos. Boa tarde, Cristiano. Seja bem-vinda. Daqui a pouquinho estaremos dando início à nossa formação. Boa tarde, Helene Silveira. Celebrando o mês mariano. Boa tarde, Edé. Tudo bem? Graças a Deus. Por aí, tudo em paz. Acolhemos também a Jairla, também a Ana Clara, que estão conosco. Daqui a pouquinho nós daremos início à nossa formação sobre os dogmas marianos. Compartilhe aí no seu WhatsApp, também nos grupos, nos seus status do Face, e vamos daqui a pouquinho dar início à nossa formação mariana sobre os dogmas. Lembrando que ainda hoje nós teremos às 18 horas o Santo Terço
na radiadora da igreja e também na radiadora da igreja e na Rádio Boa Nova também. E a Santa Missa, transmitida a partir das 19 horas, o ofício, depois a Santa Missa, pelo Facebook da nossa paróquia. E lembrando hoje para as mães, depois da missa, lá para as 9 horas, nós estaremos fazendo uma live em nome da paróquia para todas as mães. Os filhos poderão mandar as suas mensagens, nós vamos ler aqui para as mamães, e também aqueles que participarem, nós iremos fazer sorteio para as mães. Então você manda o nome da sua mãe completo, nós vamos pegar o nome aqui e vamos fazer alguns sorteios para as mães. Então não vamos perder também este momento, tá certo? Esse momento em homenagem às nossas mães. Como também faremos uma oração por todas as mães falecidas. Então conto com a audiência de vocês, tá certo? Aqui no Facebook da paróquia, às 9 horas da noite, tá certo? Fazer uma serenata em homenagem às mães. Então, você pode mandar o nome da sua mãe e nós estaremos reenviando a sua mensagem para a sua mãe, tá certo? Lendo aqui no Facebook, no ar para todas as pessoas, a sua mensagem. E ainda a mãe vai concorrer a alguns sorteios, alguns brindes. Iremos fazer os sorteios aqui, tá certo? Então mande o nome da mãe, da sua mãe, para que ela possa concorrer aos sorteios. Pronto, hoje já são 16 horas e 15 minutos. Vamos dar início à nossa formação sobre os dogmas marianos. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde, Dona Zilda, participando conosco. Vamos dar início à nossa live mariana. E lembrando que a nossa live é um momento dialogado. Então você pode colocar aqui nos comentários as perguntas e nós estaremos respondendo a estas perguntas, tá certo? Então você poderá perguntar e nós estaremos respondendo as suas perguntas. Acolhemos a todos que estão conosco online pelo Facebook, nossa paróquia, para a nossa live mariana. Quem está chegando, a Lúcia Fonteles, também a Jaqueline, o Maírlon Araújo. Pois é, Maírlon, mas nós vamos fazer esse momento à noite, tá certo? Você manda o nome da sua mãe, para que ela possa... Você manda uma mensagem também, que a gente possa ler, ou quiser mandar o áudio também, a gente vai colocar o áudio para a mãe e as mães irão concorrer a alguns brindes, alguns sorteios, tá certo? Boa tarde, Elisete. Vamos iniciar com a nossa oração, para que a gente possa, logo em seguida, conversar um pouquinho sobre os dogmas marianos. O que é um dogma, a importância dele e o ano que cada dogma foi proclamado, os motivos pelos quais houve esta proclamação. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Wanda. Boa tarde a todos que estão conosco. Vamos fazer a nossa oração para começarmos a nossa live, nossa formação. Boa tarde, seus amigos. Boa tarde, Lucide Nascimento, Simone. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolhemos a Suziane, todos que estão conosco neste momento formativo da nossa live mariana. Vamos ver aqui o som, se está ok, para que a gente possa dar início à nossa live mariana. Bem, quando nós falamos de dogma, nós temos na igreja muitos dogmas de fé. O dogma é uma verdade de fé, é uma palavra, a palavra dogma, ela deriva da língua grega, que significa opinião e decisão. Opinião e decisão. No Novo Testamento, ela é empregada no sentido de decisão comum sobre uma questão. Os apóstolos, a gente já encontra algumas decisões e essa palavra aparece. Os padres da igreja, antigos escritores eclesiásticos, são chamados padres da igreja, usavam a palavra dogma para designar o conjunto de ensinamentos e das normas de Jesus, também uma decisão da igreja. Então, o dogma é uma opinião e uma decisão de fé. A igreja decidiu sobre aquele tema, decidiu sobre aquela opinião e transforma ou institui como uma verdade de fé. Sendo uma verdade de fé, isto é, do comum a todos, de uma decisão comum de toda a igreja, aquele que segue os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos da igreja, eles não podem ir contra o dogma, pois é uma verdade de fé. Devem sim aceitar aquela verdade de fé. Então nós temos muitos dogmas de fé, como, se a gente fosse situar, seriam muitos, mas por exemplo, verdadeiramente a Eucaristia é corpo e sangue de Cristo. Isto é um dogma de fé. Outro, Deus é criador do mundo, do céu e da terra. Dogma de fé. Então nós temos muitos dogmas de fé. Em relação à Virgem Maria, que é o que nós iremos abordar hoje, nós temos 4 dogmas de fé, dogmas marianos, como nós costumamos chamar. Primeiro, Maria, Mãe de Deus, Mater Dei, que nós celebramos até como uma festa, uma solenidade no início do ano, iniciando o nosso ano civil, nós celebramos Maria, Mãe de Deus. A virgindade perpétua de Maria é outro dogma. A Imaculada Conceição, que nós celebramos no dia 8 de dezembro. Geralmente, estes dogmas eles são celebrados como uma festa, uma solenidade, no dia que eles foram instituídos. E por último, a Assunção de Maria, que foi o dogma mais recente que foi proclamado pela Igreja, que no caso foi 1950. Padre, mas como surgiu essa questão do dogma? Foi a Igreja que instituiu ela e pronto? Não, a gente tem que... Nós na nossa caminhada aqui, nós vamos conversando sobre isso.
Hoje os cristãos necessitam conhecer esses dogmas marianos. Por isso, a nossa formação mariana requer o estudo dos dogmas, tanto em seu conteúdo como em seu significado para a vida cristã. Os dogmas, no caso aqui os dogmas marianos, eles manifestam a importância que a Igreja dá à Virgem Maria, Mãe de Jesus, Mãe nossa, Mãe de Cristo. Os dogmas marianos, eles glorificam a Virgem Maria. Ela é exaltada precisamente em sua insignificância e simplicidade. E é por intermédio dos insignificantes, dos menores, dos pobres, como Maria, que ela declara libertados, que o reino se torna realidade entre nós, pois essa importância se dá, pois ela é a mãe do Salvador, ela trouxe Deus no seu ventre, gerou no seu ventre o próprio Deus. Assim sendo, a Igreja institui esses dogmas. Como diz, são verdades de fé comum. Hoje, como foi na época que foi proclamado cada dogma, é pesquisado, é questionado, é estudado e verificado naquele tripé que eu falava em uma de nossas formações: Sagradas Escrituras, tradição e magistério vivo. São essas três dimensões que são pesquisadas para que o dogma possa ser proclamado. Como que isso se dá? A Igreja, com o auxílio dos teólogos e dos pensadores cristãos, precisou e esclareceu o sentido do dogma. Qual o sentido, qual a importância, qual o significado, digamos assim. Na linguagem atual do magistério e da teologia, o dogma é uma doutrina na qual a Igreja quer, com um juízo solene, que é a proclamação, quer mediante o magistério ordinário e universal, magistério vivo, como eu já falava, propõe de maneira definitiva uma verdade revelada. O dogma é uma verdade revelada por Deus, em uma forma que obriga o povo cristão em sua totalidade, de modo que a sua negação é repelida como heresia e estigmatizada com anátema. Isto é, nós não podemos, se eu professo a fé católica, eu não posso discordar de uma verdade de fé da igreja, mas eu não concordo sobre isto, eu vou agora pesquisar, vou estudar para que eu possa desmentir essa verdade da igreja. Aí você já incorre em uma heresia e pode ser até penalizado por ela, se você levar adiante a sua discussão, digamos assim. A igreja, ou na igreja, os dogmas são importantes porque ajudam os cristãos a manter a sua fé genuína, fé verdadeira no cristianismo, naquilo que a igreja ensina, naquilo que nós aprendemos a partir das Sagradas Escrituras. Os dogmas são como que placas que indicam os caminhos de fé. Como eu dizia, nós hoje vamos conversar sobre os dogmas marianos, mas nós temos inúmeros dogmas em toda a nossa conjunto da doutrina. Nós temos muitos e muitos dogmas de fé. O dogma
como já disse, são verdade de fé e são placas que indicam o caminho da nossa fé. Foram criados para ajudar a gente a se manter rumo ao santuário vivo, que é Jesus Cristo. Nos recorda isto a carta com Maria rumo ao novo milênio da CNBB. Na igreja, os dogmas são importantes e referentes a Maria, como já disse, a igreja propõe 4 dogmas: a maternidade divina, Mater Dei, como eu falava, Mãe de Deus, a virgindade perpétua, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção. Estes 4 dogmas constituem verdades que os cristãos aceitam, aprofundam e vivenciam na comunidade de fé. Então, isto é um dogma, é uma verdade de fé que a igreja propõe para que nós possamos seguir, nos fortalecendo assim cada vez mais e melhor na nossa fé. E aí a igreja, a partir daquela decisão ou daquele tema, ela propõe e apresenta os dogmas, as verdades, para que a gente possa já estar orientado nesta caminhada. Bem, até aqui está entendido o que é um dogma? Pronto. Pois vamos para frente. O primeiro dogma mariano é o dogma da maternidade divina, Maria, Mãe de Deus. Para a gente entender a doutrina que nós temos hoje, ela já vem sendo conduzida, sendo propagada, sendo ensinada há 2000 anos, quase 2000 anos de história. Porque a partir da morte do Salvador, de Jesus, foram se constituindo as comunidades cristãs, e a partir dali, dos apóstolos, dos discípulos, daqueles que foram dando continuidade à evangelização, e os mais próximos nós temos chamados padres da igreja, que foram aqueles que se ocuparam já escrevendo ou elaborando algumas coisas sobre a fé católica. A partir daí, esta fé foi sendo constituída. Para que isto se constitua, há muita divergência. Por isso que no decorrer dos concílios foi sendo instituídos dogmas, porque uns diziam isto, outros diziam aquilo, e a gente tinha que ter uma resposta única para aquela questão, uma resposta da igreja para aquela questão. Então, no dia 22 de junho de 431, no concílio de Éfeso, depois de muita discussão, foi definido explicitamente para toda a igreja a maternidade divina de Nossa Senhora. Foi proclamado o dogma de fé que Maria é mãe de Deus e Maria é mãe de Cristo. Por que isso, padre? A gente não já sabia? Na época, havia muitas discussões quando dizia Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe somente de Jesus, da parte humana de Jesus. Nós sabemos que Jesus é a única pessoa, mas nele há duas naturezas: a natureza humana e a natureza divina, que se unem. Divino foi o que ele sempre foi, e humano ele adquiriu.
assumiu a natureza humana. Mas estas naturezas, elas não são separadas. A metade aqui é natureza humana, a metade aqui é natureza divina. Não existe isso. São intimamente ligadas. Então não tem como dizer que Maria é mãe só do homem Jesus e não mãe de Deus. Que era isso que os hereges diziam, que Maria não é mãe de Deus. Maria é mãe só de Jesus enquanto homem, enquanto nascido aqui no mundo, aqui na terra. Botar seu Raimundo, botar Jéssica, todos estão chegando, mas não é mãe de Deus. Então o concílio, depois de uma longa discussão, depois de muita conversa, foi proclamado esse dogma que Maria é verdadeiramente mãe de Deus, mãe do homem Jesus e mãe do Deus Jesus, também do Deus conosco, do Emanuel, a mãe de Jesus. Maria é a que é chamada Theotokos, isto é, Maria é mãe de Deus. Assim o concílio se expressou, que seja excomungado quem não professar que Emanuel é verdadeiramente Deus. Portanto, que a Virgem Maria é verdadeiramente mãe de Deus, pois deu à luz segundo a carne aquele que é o Verbo de Deus. Maria é mãe de Deus, Maria é mãe do homem Jesus, é mãe das duas naturezas de Jesus. E muitos, naquela época, divergiam desta realidade, dizendo que Maria não era a mãe de Deus. Como é que pode uma humana, pois Maria é humana, ser a mãe de Deus? Como é que isso pode acontecer? E a igreja instituiu, proclamou o dogma da maternidade divina, sendo que Maria é mãe de Deus. Logo, isto aconteceu 400 anos depois de Cristo. Logo no início da caminhada de fé, no concílio de Éfeso, Maria foi proclamada mãe de Deus. Maria, a Theotokos, isto é, Maria, mãe de Deus. Então, isso é sobre o primeiro dogma mariano, que foi proclamado no ano de 431. Como disse, para ser proclamado o dogma, é pesquisado as Sagradas Escrituras, a tradição e o magistério vivo da igreja. A partir dessas três bases é que pode ser proclamado o dogma ou tomado qualquer outra decisão na igreja. Então, se você pegar as Sagradas Escrituras, vai estar explícito que Maria é mãe de Deus. O próprio Deus, o Verbo de Deus, foi encarnado no seio da Virgem Maria. Assim sendo, ela é mãe das duas naturezas, natureza humana e da natureza, do Cristo todo, do Cristo totus. Não é só de uma natureza de Jesus. Então, isto é sobre o dogma mariano. Para quando a gente ouvir alguém discordar ou dizer que ela é só a mãe de Jesus, só a mãe de Deus, ainda se acha isso pouco, é incrível. Então, este é o primeiro dogma mariano. O segundo dogma mariano, ele foi proclamado no ano de 649, no Concílio de Latrão, pelo Papa Martinho I. Então, depois de 100 anos, 100 e poucos anos,
foi instituído um novo dogma mariano, que foi o dogma da virgindade perpétua. O que nos diz esse dogma? Conferindo as Sagradas Escrituras e os escritos dos Santos Padres, como disse, já havia 300 anos de caminhada, 400 anos de caminhada, já havia muitos escritos de eclesiásticos da Igreja, dos Santos Padres, como são chamados. O Concílio de Latrão preconizou como verdade a virgindade perpétua de Maria, no ano de 649. Durante o concílio, o Papa Martinho I afirmou: se alguém não confessa de acordo com os Santos Padres, propriamente e segundo a verdade, como Maria, Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem e Imaculada, por haver concebido nos últimos tempos o Espírito do Espírito Santo e sem concurso viril gerado incorruptivelmente, o valor do Verbo de Deus, especial e verdadeiramente permanecendo indestruída, ainda depois do parto, sua virgindade seja condenada. Quem for contra esta verdade, eis que uma virgem conceberás e darás à luz um filho. Isto nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E a Igreja, assim, ela proclama que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Nossa Senhora foi sempre virgem, isto é, antes do parto, no parto e depois do parto. Os diversos credos e concílios antigos retomaram e afirmaram esta verdade. Santo Inácio de Alexandria, São Justino, Santo Irineu, Santo Epifrânio, Santo Efrem, Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho foram os exímios defensores da virgindade de Maria. A virgindade perpétua de Maria faz parte integrante da fé cristã. Então nós encontramos nos vários padres da Igreja que proclamam esta verdade de fé, que Maria é virgem antes, durante e inclusive depois do parto, tendo concebido o Filho de Deus, mas continuando virgem. Então este é o segundo dogma mariano, uma segunda verdade de fé sobre a Virgem Maria, a virgindade perpétua, que foi instituída em 649, no Concílio de Latrão. Todos estes dogmas, eles foram, ou quase todos, instituídos em concílios, principalmente os primeiros. Como a gente já está acompanhando aqui, o primeiro dogma em 431, lá no Concílio de Éfeso. Lembrando que Éfeso é a terra da Virgem Maria, onde ela foi morar. A virgindade perpétua, que foi instituída no Concílio de Latrão, em 649. E agora nós vamos para o terceiro dogma, que é a Imaculada Conceição. Esta festa foi dado também como festa, mas é um dogma, no dia 8 de dezembro. No dia 8 de dezembro de 1854, lembrando que os dogmas foram instituídos, dois mais antigos e dois mais recentes. No caso, o último dogma tinha sido instituído em 649 e veio ser instituído outro em 1854. O Papa Pio IX definiu o terceiro dogma mariano.
Imaculada Conceição de Maria. Em sua bula Inefabilis Deus, que você pode pesquisar depois na internet, fazer a leitura, não sei se você vai encontrar ela na íntegra, mas nós temos ela no Denzinger, se não estou enganado. Você pode ler na íntegra, porque todos estes dogmas foram instituídos, tem o que é chamado de uma bula, tipo uma carta, onde explica ponto por ponto do dogma, o porquê da instituição, a importância e o valor daquele dogma para a fé católica. O pontífice Pio IX declarou a doutrina que ensina ter sido Nossa Senhora imune de toda a mancha do pecado original. No primeiro instante da sua conceição, por singular graça do privilégio de Deus, isto é, ela foi concedida ou foi concebida sem pecado, sem culpa, desde o ventre de sua mãe, desde a sua concepção. Foi concebida sem o pecado original, enquanto todos nós, os demais, nós somos concebidos, carregamos o pecado original, que somos lavados deste pecado. Boa tarde, Conceição. Boa tarde, Maria Peixoto. Somos lavados deste pecado no dia e na ocasião do nosso batismo. Então o Papa declarou que Nossa Senhora é imune do pecado original no primeiro instante, na sua concepção, por singular e privilégio de Deus onipotente. Era isso que nós conversávamos em uma das lives anteriores sobre a questão do privilégio. Isto é, não é algo natural, é algo dado como que um presente a uma pessoa. Então Maria foi concebida por privilégio de Deus em vista dos méritos de Cristo, em vez de ser a mãe de Jesus Cristo, a mãe do Salvador, a mãe do gênero humano. Duns Scotus, que é um teólogo franciscano que viveu em 1200 a 1300, foi o teólogo que argumentou historicamente em favor do privilégio mariano, baseando-se na redenção preventiva. Depois você pode pesquisar sobre essa questão do Duns Scotus, que foi um grande defensor da Virgem Maria e, inclusive, da Imaculada Conceição. Nós temos até um filme dele, onde ele discute com os hereges e argumentando sobre a Imaculada Conceição da Virgem Maria. O dogma da Imaculada Conceição nos ensina que em Maria começa o processo de renovação e purificação de todo o povo. Ela é toda de Deus, protótipo do que somos chamados a ser. Como eu já tenho dito em algumas ocasiões, aquilo que aconteceu com Maria, por privilégio, acontece conosco por graça de Deus. Isto é, ela foi preservada desde sempre, desde a sua concepção, desde o ventre materno, por privilégio, foi preservada da culpa original, e nós, pela graça de Deus, pela misericórdia de Cristo, nós somos lavados, purificados dessa mancha, dessa culpa, do pecado original, na ocasião do nosso batismo. Quando nós somos batizados, nós somos lavados, nós somos purificados e nós ficamos sem também nenhuma mancha. Depois que nós voltamos a pecar, acabamos nos manchando com o pecado. Mas depois do nosso batismo, nós saímos dali purificados, santos, lavados de toda a culpa, assim como foi a Virgem Maria a sua vida inteira. Então, em Maria, ela que é o protótipo
do que nós somos chamados a ser. Somos chamados a ser santos, a viver a santidade, ao dar o nosso sim a Deus, a estar constantemente com Ele. Em Maria e em nós age a mesma graça de Deus. Se nela Deus pode realizar seu projeto, poderá realizá-lo em nós também. É uma declaração de Dom Murilo, bispo e escritor mariano, que diz: se Deus, por privilégio, concebeu a Virgem Maria em vista dos méritos de Cristo, e foi possível, através dela, realizar o seu projeto, através de nós também, que somos lavados da culpa pelo batismo em Jesus, Ele também poderá realizar em nós a sua vontade. Basta que nós digamos com ela: eis aqui a serva, eis aqui o servo do Senhor, e abramos o nosso coração para o seu projeto de amor. Então este é o terceiro dogma mariano, o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Maria, Mãe de Deus, a Virgindade Perpétua e a Imaculada Conceição. E por último, o quarto dogma mariano é a Assunção. Como diz, foi proclamado recentemente, isto é, há 70 anos atrás, em 1950. A Assunção da Virgem Maria foi o último dogma a ser proclamado por Pio, agora este foi proclamado por Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950. Na Constituição Apostólica Munificentimus Deus, o pontífice, o Papa, afirmou que, depois de ter terminado o curso terreno de sua vida, ela foi assunta de corpo e alma à glória do céu. Mais de 200 teólogos em todas as partes da Igreja demonstraram interesse e entusiasmo pela definição dogmática. Como disse, não é simplesmente uma imposição do Papa sobre aquele assunto, mas sim, por exemplo, neste dogma da Assunção foi feita uma consulta a todas as dioceses do mundo, o que naquela diocese se fala ou era falado sobre a Assunção da Virgem Maria. O que o povo já proclama sobre isso? E, antes de ser dogma de fé, do Papa proclamar como tal, o povo já, na sua concepção, tinha essa certeza, que Maria foi assunta ao céu de corpo e alma. Não é que esta ideia, esta realidade, este pensamento, ele foi surgir com o dogma, não. Para a gente ter uma ideia, nós já temos inúmeras igrejas e tantos anos dedicadas a Nossa Senhora da Assunção. Exemplo disso, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, dentre tantas outras, são dedicadas a Nossa Senhora da Assunção, que é celebrado o dogma da Assunção da Virgem Maria. Então o dogma, ele só proclamou, bateu o martelo, digamos assim, sobre aquele pensamento, aquela ideia, aquela certeza, aquela verdade de fé que já estava no coração dos teólogos e de todo o povo de Deus. A Imaculada e assunta aos céus, Maria é a realização perfeita do plano de Deus sobre a humanidade. A Assunção manifesta o destino do corpo santificado pela graça, a criação material,
participando do corpo ressuscitado de Cristo, e a integridade humana, corpo e alma, reinando após a peregrinação na história. Maria foi elevada ao céu de corpo e alma. Maria, assim como seu filho, que ascendeu ao céu em corpo e alma, a Virgem Maria também, ela foi elevada pelos anjos à glória eterna de corpo e alma. Padre, mas como que isso pode acontecer se o corpo é matéria e o céu é uma realidade imaterial? A nossa fé católica, ela proclama que na consumação dos tempos, todos nós ressuscitaremos. Nós proclamamos não a ressurreição da alma somente. O nosso credo, a nossa fé, ela proclama a ressurreição da carne. Padre, mas como é que a carne vai ressuscitar? É este corpo que irá ressuscitar no último dia? Aí é mistério de fé, que não cabe a gente deduzir. Mas o que nós sabemos é que no último dia, acontecerá conosco aqueles que ganharão o paraíso eterno. Acontecerá conosco aquilo que aconteceu com Maria. Ela já foi assunta ao céu, já aconteceu. Os demais, na consumação final, acontecerá, onde receberão o corpo glorioso. Todos nós receberemos um corpo glorioso. Se é este corpo, se é uma realidade material, se é uma realidade imaterial, aí se torna um mistério de fé. Só saberemos quando acontecer. Mas o que nós sabemos é isso, que aconteceu com Maria, recebendo, ela que já foi assunta ao céu, de corpo e alma. Um dia também nós receberemos, na consumação final, o corpo glorioso, onde ressuscitaremos também na carne. Então este foi o último dogma mariano, que é a Assunção. Maria, que foi elevada de corpo e alma ao céu pelos anjos, e de lá, ao lado do seu filho, está a interceder pela humanidade. Assim sendo, os dogmas marianos iluminam a vida espiritual dos cristãos. Os dogmas são luzes do caminho da nossa fé, que iluminam e o tornam seguros. Pronto, foi isso que a gente viu sobre os dogmas marianos. Maria, Mãe de Deus, a Virgindade Perpétua, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção, que são os 4 dogmas marianos. As 4 verdades de fé proclamadas pela Igreja sobre a Virgem Maria. É isso que eu queria conversar com vocês. Se tem alguma pergunta, você pode colocar nos comentários. O Munizinho Milton diz: os dogmas da Igreja Católica, a única religião verdadeira, tentar fazer a leitura por aqui. Pronto, vamos ver aqui. Aqui o comentário para a gente comentar. Os dogmas marianos, dogma da Igreja Católica, a única religião verdadeira do mundo, porque as outras são ramais desistentes da Igreja Católica Apostólica Romana, portanto, sem validade. Os dogmas da nossa Igreja são verdadeiros e santos. É verdade, Muniz.
Então, isso são uma pequena formação sobre os dogmas marianos, as verdades de fé da Santa Igreja, que nós somos convidados a aprofundarmos cada vez mais, pois assim nós estaremos aprofundando a nossa fé, conhecendo mais profundamente a Virgem Maria, ela que é a Mãe de Deus, ela que é a nossa Mãe, merece todo o nosso respeito, toda a nossa devoção, pois ela trouxe ao mundo o Salvador da humanidade, que é o próprio Jesus Cristo. Neste mês mariano, que nós possamos continuar rezando, firmes na nossa caminhada de fé, mês que é dedicado a ela, a Virgem Maria, que nós possamos aprofundar cada vez mais a nossa devoção, estudando, procurando conhecer mais, conscientes de que nós não estamos idolatrando a Virgem Maria, isso nós somos conscientes, mas nós estamos venerando a Mãe de Deus, que não é e nunca será uma mulher qualquer, mas foi ela que trouxe a salvação a este mundo. Essa mulher merece todo o nosso respeito, merece toda a nossa devoção. E cabe a nós olhar mesmo aqueles que não aceitam, que não querem ou que não proclamam esta verdade, mas que deveriam pelo menos respeitar o exemplo de Maria, como aquela que durante a sua vida também fez a vontade de Deus. Nenhuma outra pessoa foi capaz de colocar em prática tão bem a palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, mais do que a Virgem Maria. A sua vida foi um eterno sim a Deus. E este é o convite que ela nos faz, que a nossa vida também seja um eterno sim para Deus, pois assim nós estaremos nos preparando para a eternidade. A Virgem Maria, ela aponta e ela nos ensina o caminho para o céu. Nos milagres, nas bodas de Caná, por exemplo, o primeiro milagre, o primeiro sinal realizado no Evangelho de São João, não por acaso, Maria está ali naquela festa de casamento e é ela que intercede, ela que pede a Jesus que realize aquele milagre, que não deixe aquele povo passar vergonha, pois está faltando o vinho. Mesmo não tendo nada a ver com aquilo, o que eu tenho a ver com isso? Mas ele atende o pedido de sua mãe. Então o filho nunca deixa de atender o pedido da sua mãe. E assim a Virgem Maria intercede sempre a Jesus por nós, que também somos os seus filhos. Neste mês de maio nós possamos continuar os nossos louvores à Virgem Maria, pois ela merece todo o nosso carinho, todo o nosso amor e toda a nossa devoção. Ela foi a primeira cristã, a primeira missionária, ela que nos ensina a caminhar em direção a Jesus. Então quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora em nossa live mariana e que nós possamos continuar. Próximo sábado teremos mais uma live mariana, onde na ocasião nós estaremos meditando sobre as aparições da Virgem Maria e também as aparições, e tem um outro tema também para a nossa terceira live mariana, que são as aparições marianas. Nós iremos ver como tudo isso aconteceu. Então, obrigado a você e convido a você para mais tarde, às 19 horas, o ofício de Nossa Senhora aqui
pelo YouTube, pelo Facebook da nossa paróquia, e faço um convite também para vocês, bem lembrado, que se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, Pascom, Paróquia de Santa Luzia. Estamos precisando de 1000 inscritos para que possamos começar as nossas transmissões e que possamos alcançar mais pessoas pelo YouTube. Então, conto com a sua inscrição. Vá lá, dê uma olhada já nos vídeos que estão postados e faça a sua inscrição, nos ajudando na evangelização. Quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães, que vocês continuem com essa missão tão bela, dádiva de Deus, que a exemplo da Virgem Maria possam educar os seus filhos nos caminhos de Deus, educando na fé e também ensinando a serem homens e mulheres de fé, cidadãos de bem, e que o Espírito Santo possa iluminar todas as mães nesta grande missão. Lembrando, reforçando o convite, às 19 horas nós teremos o ofício, seguido da Santa Missa, e 9 horas da noite nós teremos uma live para as mães. Está nos preparando para o Dia das Mães, e aí os filhos poderão mandar o nome de sua mãe, mandar também a mensagem, que vai ler aqui na live, e aqueles que participarem da nossa live, nós iremos fazer alguns sorteios para as mães, tá certo? Então que você possa ficar conosco, participar da nossa live para as mães, tá certo? Então muito obrigado a todos, uma boa tarde e um bom final de semana para todos nós. Até daqui a pouco nos encontraremos na Santa Missa e convidamos a todos que possamos ficar em casa neste tempo de pandemia, coronavírus, rezando para que tudo isso passe logo. E se precisar sair, usar máscaras. Use máscara para não correr o grande risco de contaminação e de contaminar também aqueles que ficaram em casa. Vamos ajudar, vamos colaborar e não vamos contribuir para a proliferação desse vírus. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado a você que ficou comigo até agora. Até mais tarde.